Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco nessa manhã, como ela já tem sido, já tem estado conosco em todos os momentos. Bom dia para nós que estamos aqui no culto presencial, para aqueles que estão em casa. Quero começar esse culto fazendo uma leitura de um salmo. Eu vou ler o Salmo capítulo 3, alguns versículos para nós começarmos o culto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele no seu santo monte me responde. Vamos fazer uma oração para nós começarmos esse culto, um momento de louvor. Vamos entregar nas mãos do Senhor esse tempo que nós vamos passar aqui, que nós vamos entregar a Ele a nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, eu me prostro, Senhor, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, do Teu poder, de como o Senhor é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso e nós somos tão frágeis e tão pequenos, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade e privilégio que é estar na Tua casa, Senhor. Abra os nossos olhos, os nossos corações, para que a gente consiga realmente, Senhor, perceber a grandeza de poder estar na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos, nos prostramos, Senhor, e queremos realmente crer e perceber que todas as coisas que se levantam contra a nossa vida, contra a Tua igreja, todas elas vão ser derrotadas, Senhor. Assim como nós lemos aqui, nós sabemos que do Teu santo monte o Senhor nos ouve e nos atende, Senhor. Que nós possamos clamar, Senhor, toda vez que estivermos em um momento difícil, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, Pai. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos firmes, rumando para o alvo, Senhor. Obrigada, porque o Teu Espírito nos convida, Senhor, para Te buscarmos, mesmo quando nós ouvimos tantas vozes ao nosso redor, vozes dizendo que não, vozes dizendo que nós estamos errados, vozes dizendo que a igreja não vai prosseguir, que os cristãos não vão vencer ou não vão prosseguir, mas nós vemos o Senhor poderoso agindo sobre a terra. Obrigada, Senhor, pelo convite maravilhoso de nos aproximarmos e Te adorarmos, porque nós fomos criados para isso, Senhor. Não existe nada que satisfaça mais o nosso coração do que estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor realmente nos convida a cada dia, a cada instante e também nessa manhã, porque essa é a hora da adoração.
estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Que bom que nós podemos vir como nós estamos. A gente sabe que Jesus não disse para continuar do mesmo jeito. A gente sabe que muitas vezes Jesus curou, atendeu pessoas e disse: vá e não peques mais. Mas é o Espírito Santo que vai dar essa condição, essa força para não pecar mais, né? Mas como é bom a gente saber que mesmo quando nós estamos cansados ou oprimidos ou chateados, a gente pode vir até o Senhor. Como é bom nós podemos receber esse chamado e atender, esse chamado de louvemos ao Senhor. Quantos convites nós recebemos diariamente, quantas coisas as pessoas propõem. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos dar um passeio? Vamos assistir tal filme? Mas quando nós somos convidados para louvar a Deus, é o melhor convite que nós poderíamos receber. Porque é o próprio Deus que nos convida. Venha do jeito que você está, do jeito que você é. Eu te conheço, eu conheço suas fraquezas, eu conheço os seus erros, eu conheço que você não é o melhor cantor do mundo ou você não é o melhor cristão do mundo, mas eu te amo e eu quero ouvir o seu louvor. Como é bom nós podemos louvar ao Senhor. Se você quiser e puder, fique em pé para a gente cantar essa música. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Ao Senhor, ao Rei que é digno de
e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida e o motivo do louvor em nosso novo coração. Renovando, Senhor, os nossos corações. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, hosana ao teu nome, Senhor. Louvado e exaltado para todos sempre é o teu nome, Senhor. Nós nos prostramos e te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que se não fosse pelo Senhor, nós continuaríamos mortos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua renovando os nossos corações, Senhor. Renovando a alegria da salvação. Renovando, Senhor, a vida que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que o mundo venha nos tragar, Senhor. Venha nos seduzir com as suas mentiras, Pai. Nos protege, Senhor, e nos fortalece, Senhor, contra o inimigo, Pai. E contra as artimanhas do mundo, Senhor. Porque a Tua vida está em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos continuar vivendo a Tua vida, Senhor. Obrigada, Pai. Durante a próxima música, você tem a liberdade de colocar as suas ofertas, trazer, se você preparou alguma oferta. Se não, você pode continuar também adorando a Deus e ofertando o seu louvor, o seu coração. Cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te
todos meus dias te adorarei, Senhor. Te entrego meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Todos meus dias te adorarei, Senhor. Te entrego meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Amém. Nós queremos buscar ao Senhor em todo tempo. Enquanto nós respirarmos, nós temos a chance, nós temos a oportunidade. Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, nós podemos louvar a Deus. Mesmo que nós não tenhamos muito fôlego, como alguns que infelizmente passaram pelo momento que pegaram Covid e não tinham muito fôlego, mas eu sei que conseguiram continuar louvando a Deus de alguma forma, no seu coração, mesmo com voz ou sem voz, nós podemos continuar louvando a Deus. Graças a Deus por isso. Eu quero orar agradecendo também pelas ofertas. Vamos entregar para o Senhor. Eu agradeço o Senhor porque essas ofertas demonstram que o Senhor tem nos dado muitas bênçãos para administrarmos, para cuidarmos aqui na terra, na nossa vida. Obrigada porque no nosso meio nós não temos pessoas que estejam passando necessidade da forma que nós vemos outras pessoas por causa da pandemia, por causa da mudança financeira no planeta, no país. E mesmo assim, mesmo numa situação tão complexa, o Senhor tem suprido, tem nos abençoado. Que o Senhor continue abençoando de uma forma especial todas as famílias da nossa igreja. Se alguém estiver passando por qualquer situação difícil, Pai, que o Senhor possa agir de uma forma poderosa, está suprindo, Senhor, o que é preciso, saúde, Senhor, dinheiro, e seja o que for, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que essas ofertas sejam usadas conforme a Tua direção, Senhor. Amém.
Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento em que pudemos cantar esses louvores, sabendo que o Senhor se agrada de um coração contrito, Senhor, de um coração humilde. Nós sabemos, Pai, que nós não somos perfeitos, mas nós nos prostramos e te entregamos, Senhor, essa manhã que nós estivemos aqui. E te agradecemos pela Tua palavra que nós vamos ouvir agora, Senhor, porque nós sabemos que é a Tua voz falando conosco, Senhor. Que o nosso coração continue sendo moldado pela Tua palavra, Senhor, para que a gente continue recebendo essa razão de viver, Senhor, recebendo essa mudança no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Eu vou chamar o pastor Bolivar, que vai estar pregando essa manhã. Bom dia a todos. Quando a gente tira a máscara, fica com medo do pessoal falar, põe de volta, põe, devolve. tava melhor do outro jeito. Ai. Bom, vocês estão vendo nossos irmãos aqui, né? Que estão online com a gente. Um bom dia a todos que estão online, um bom dia para vocês que estão aqui também. Espero que Deus esteja falando ao nosso coração na manhã de hoje, né? Como Ele tem falado conosco. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16.
Hoje o tema da nossa mensagem vai ser sal e luz. Achei muito significativa essa imagem, né? A gente nunca pensa nisso, mas sal e luz tem o tempo todo, né? O versículo 13 de Mateus capítulo 5 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu não sei se você já parou para refletir a respeito disso, mas no momento em que Jesus conta essa parábola, sal e luz são coisas diferentes do que a gente tem hoje na nossa mente. O sal, até o início do século XX, foi super importante para conservar alimentos, por exemplo. Ele teve uma importância tão grande no Império Romano que ele chegou a ser usado como forma de pagamento. Daí vem a palavra salário. E atualmente, você compra com R$2 um saco de sal, talvez até menos. Então, hoje o valor do sal, ele é menos considerado do que na época de Jesus, né? Uma outra experiência diferente que Jesus tinha é que ele viveu antes de Thomas Edison. Então, quando escurecia, ficava de noite mesmo. Para nós, quando escurece, é o momento que a luz acende, né? Então, para quem trabalha em escritório, consultório, ambiente de fábrica, às vezes, tanto faz se é dia ou se é noite, né? A iluminação é sempre a mesma. Mas na época de Jesus não era assim. Quando anoitecia, a noite interferia na rotina das pessoas. Ficava perigoso sair de casa, né? Se você queria caminhar até a casa do seu amigo, você levava uma tocha e isso iluminava 1 ou 2 metros à sua frente ali, você tinha que meio que ir tateando. E hoje, nós pegamos um carro de madrugada e chegamos de manhã em outra cidade, depois de percorrer, sei lá, 500 quilômetros, em plena escuridão, mas com os faróis do carro acesos. Então, para Jesus, tanto a importância do sal quanto a importância da luz eram diferentes daquilo que a gente percebe, pelo menos, no dia de hoje. O sal era tão caro que servia como moeda. E a luz, que nós temos 24 horas por dia acesa, às vezes até em lugares abandonados as luzes ficam acesas, era uma coisa que tinha um período, né? Chegou lá 6, 7 horas, 8 horas, já não tinha mais luz. Então, pensando nessa perspectiva que Jesus tinha sobre a luz e o sal, eu gostaria que nós entendêssemos um pouco o que ele gostaria que entrasse no nosso coração. E a primeira coisa é quem nós somos. Pode passar para mim, não sim? Está aqui? Quem nós somos? Jesus, ele por várias vezes ensinou os discípulos quem eles eram. Quem é uma pessoa depois que ela passa a seguir a Jesus? O que acontece com ela? Jesus precisava explicar isso algumas vezes. Seguir a Jesus necessariamente inicia uma mudança drástica na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa aparência, muitas vezes na nossa religião, naquilo que nós fazemos, na maneira que a gente pensa o mundo. Por exemplo, quando Jesus chegou para alguns dos discípulos, ele disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que ele estava dizendo com isso? Vocês não vão mais frequentar os mesmos locais. Vocês não vão usar mais as mesmas ferramentas. Para pescar homens, são outras ferramentas. Vocês não vão ter mais as mesmas conversas. Vocês não vão viver mais nos mesmos hábitos. Vocês não vão ficar mais felizes pelos mesmos motivos.
Quando você tem uma grande pesca e o barco fica cheio, você se alegra por isso. Mas quando você pesca homens, o motivo da alegria é outro, né? A gente fica movido pelo Espírito Santo de alegria pela salvação das pessoas. E esse texto diz que aqueles que passam a seguir a Jesus se tornam sal da terra e luz do mundo. Um dos motivos que Jesus provavelmente escolheu o sal é que, além dele ter um valor muito grande, ele também era um símbolo de incorruptibilidade. Era um símbolo de pureza, de algo que conserva as coisas. Se você for pensar, é óbvio que se a gente jogar no metal é diferente, né? Mas o sal, ele preserva, né, a comida, ele preserva o alimento, ele não deixa a podridão, a decomposição avançar. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, eu entendo que ele tem uma expectativa, que nós sejamos pessoas honestas, que nós façamos diferença nesse mundo, que nós sejamos pessoas íntegras, né? Que nós demos sabor à vida daqueles que nos rodeiam, que nós sejamos agradáveis ao paladar. Ultimamente eu tenho dado o azar de comprar algumas marmitas que têm vindo sem sal. Faz diferença, né? Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos dá uma diferença razoável. Então eu vejo isso. Jesus queria que os discípulos dele, que somos nós, dessemos gosto, né? Dessemos paladar ao mundo onde nós vivemos. Mas Jesus faz um alerta. Ele diz que o discípulo, ele pode perder o sabor. Ele diz que o discípulo pode perder a função. E se você olhar com atenção, esse é o único alerta do texto. A preocupação do texto é essa. Se perder o sabor, como é que vai restaurar? Então, se um cristão perde o poder da sua fé, perde o brilho da sua fé, é difícil fazer a restauração, né? E Jesus falou, olha, não serve para mais nada. É mais um religioso, é mais um membro de uma igreja, é mais um frequentador de um culto. Alguns pastores, quando eles falavam sobre o cristão perder o sabor, eles usavam essa figura do saleiro, né? Você chega para o cozinheiro e fala assim, olha, a comida está sem sal, não tem sal na sua cozinha? Aí o cozinheiro fala, não, tem 6 quilos de sal naquele pote ali, ó. Dentro do pote não adianta nada, né? Então, às vezes, a gente até tem muito conhecimento, até tem condições de fazer um monte de coisas, mas a gente está isolado, a gente está dentro de um recipiente. E dentro do saleiro não tem como fazer diferença no mundo. Jesus também chamou a gente de uma coisa maravilhosa. Ele falou, olha, vocês são a luz do mundo. Esse título, para mim, é um dos títulos mais importantes que o cristão tem. Porque quando ele chama a gente de luz, ele está fazendo a gente ser participante, tanto da missão quanto da natureza dele. Jesus é a luz do mundo também. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, se nós somos luz, nós participamos da mesma missão. Nós participamos da mesma natureza do nosso Salvador em algum nível, né? E quando ele chama a gente de luz, ele usa 2 figuras. A primeira, ele diz que nós somos como candeias. Então, a candeia é como se fosse uma lamparina de barro, é uma lamparina de barro com óleo dentro e que você leva para qualquer lugar. Se você precisa ir até o banheiro ou precisa ir até a sala, você carrega aquilo, né? E depois você deixa em cima de um velador ali, um lugar mais alto para ela iluminar a casa. É interessante que a candeia, ela não tem uma luminosidade muito poderosa, assim, não é não sei se chega a ter 7 watts de potência, né? Ou se, como diziam os antigos, né? Não, tem uma vela de potência. Então, se é uma vela, é só uma vela mesmo. Só que você pode perceber uma coisa. Quando apaga a luz, se você tiver um LED aceso, na hora você só vê um LED. Daqui um pouco você está enxergando tudo. Ontem à noite, né, minha esposa foi para o plantão, aí minha filha falou, pai, posso dormir junto com você? Eu falei, pode. Aí apagamos a luz, ela falou para mim, mas eu tenho medo do escuro, pai. Eu falei, você está vendo aquela lâmpadazinha ali, aquele LEDzinho?
Falei, dá 5 minutos para você ver, você vai enxergar tudo. E de repente, né, eu prestando atenção também, dava para ver a cortina do quarto certinho. Tudo bonitinho assim, não dava para ver com muita nitidez como agora, mas dava para identificar tudo. Então, Jesus olha para a gente e ele fala, olha, vocês são candeias, vocês são como velas, né? Vocês são lamparinas nesse mundo. Eu entendo que com isso ele quer dizer, você pode ir até a casa do seu amigo, do seu vizinho. Você pode iluminar a tua casa, abençoar cada pessoa que mora ali, cada um de cada cômodo. A gente tem essa mobilidade. Então, essa é uma maneira que Jesus vê a gente. A outra maneira que ele fala é que nós somos uma cidade edificada sobre um monte. A cidade edificada sobre um monte, ela não tem um poder de mobilidade muito grande, né? Ela vai ficar ali todo o tempo. Mas ela serve de ponto de referência para as pessoas que estão passando por essa vida. Então, a pessoa vê as luzes da cidade e ela vai até aquele lugar. Ela percebe as construções e ela vai até aquele lugar. Eu entendo que quando Jesus fala que nós somos cidade edificada, ele está falando do grupo. Um grupo que tem condições de acolher, que tem condições de cuidar, um grupo que tem condições de fazer diferença no mundo onde vive. Talvez sozinho, um cristão não tenha tanto poder assim, né? A gente às vezes até vive bem e faz as coisas como Deus espera, mas a influência não é tão grande. É só no nosso círculo de amizade, no nosso grupo. Mas uma igreja pode transformar uma cidade. 12 discípulos podem transformar o mundo, né? Então, Deus pode fazer uma obra muito grande através da vida da igreja. Uma segunda expectativa que eu acredito que Jesus tinha sobre essa parábola é explicar para que nós servimos. Mateus 5,13 diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que sabor é esse? Que gosto que tem o cristão, né? O que será que Jesus queria dizer com ganhar sabor e perder sabor? Se você olhar para os ensinamentos de Jesus, você vai perceber uma coisa, que o amor é a essência do ensinamento. Jesus, qual é o resumo da lei? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira, e você vai vendo muitos ensinamentos, muitos versículos que falam sobre isso. Então, quando o cristão ele é misericordioso, quando o cristão ele ama o seu próximo, quando o cristão tem atitudes que revelam a natureza, o caráter de Deus, porque Deus é amor, ele contagia o mundo com esse amor. E a gente passa a dar sabor para a vida das outras pessoas. Em alguns momentos, Jesus falou algumas coisas interessantes. Por exemplo, como que você reconhece um discípulo de Jesus? Ah, pelas boas ações, por isso, por aquilo. Jesus falou, por isso conhecerão que sois meus discípulos, pelo amor que tendes uns pelos outros. Essa é a marca registrada. Então, gente, como o sal tem a capacidade de dar sabor para o mundo, nós temos a capacidade de dar sabor também para a vida das pessoas. Quando ele chama a gente para que a gente está pensando que a gente serve, seguindo essa ideia, Jesus também tem a intenção que nós demos segurança para as pessoas, conforto para as pessoas. Você já experimentou, de luz apagada, atender alguma possível ocorrência na sua casa? Por exemplo, tem um barulho do lado de fora e você vai correndo com as luzes apagadas. As pessoas, elas caminham observando com as luzes apagadas. Eu vi uma frase do Cortella, que ele conta a história de um quadrinho do Snoopy. Vocês devem ter visto isso, circulou bastante no WhatsApp nas últimas semanas. Naquele quadrinho,
o Charlie Brown chegava para o Snoopy e falava assim: Snoopy, um dia o que é a morte para nós? A morte é um risco na história da vida, um risco na eternidade. Porque a gente vai viver 80 anos, 50, 30, 20, sei lá quanto. Vamos viver todo esse tempo. Por 1 hora, 30 segundos, 1 minuto a gente vai morrer. Depois a gente vai passar a viver de novo. Então o que é a morte para a gente? É um risco, a gente tem medo da dor, obviamente. Mas muitas pessoas, elas temem a morte a vida inteira. Toda vez que elas ouvem falar nisso, elas pensam: onde eu estaria hoje se eu morresse? Quando vão sair de viagem, quando vão passar por qualquer tipo de coisa mais complicada, elas temem. E o cristão, ele tem o poder, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, de levar salvação e conforto para a vida dessas pessoas. Às vezes, me perguntam se eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo da dor que isso pode trazer naquele momento. Mas da morte em si, né, pode vir Jesus, né? A gente fala até com um pouco de medo, assim, né? Vai que dá certo. Vai que vem na hora que você acabou de falar, né? Tem filho para cuidar, mulher. É que eu também sou muito grato a Deus pela vida que eu tenho. Então, ao mesmo tempo que eu gostaria de já estar lá, eu gostaria de permanecer também. Né? Gente, sempre que a noite é mais escura, sempre que a coisa é mais difícil, o cristão pode brilhar mais. Por exemplo, em alguns países como Somália, Eritreia, Sudão, os cristãos são perseguidos diariamente. Passam por tudo que é tipo de coisa. Pode estar tendo um culto desse aqui, de repente não tem mais igreja. Já mataram todo mundo, quebraram as paredes, botaram fogo na igreja toda, né? Eles podem passar por isso, mas a igreja continua crescendo. Firme, forte, constante. Então a luz brilha mais forte no meio da escuridão, né? A terceira expectativa que eu entendo que Jesus tinha ao contar essa parábola, vamos lá. Consegue passar aí, Nelson? Aí. É falar para a gente o que nós devemos fazer. No versículo 16 a gente vê assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Algumas pessoas acreditam que o simples fato de crer, vamos dizer assim, vai resolver o problema. Mas nós devemos deixar a nossa luz brilhar. Porque se a nossa luz não brilhar, os homens não vão ver as boas obras. Olha só. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É necessário deixar a luz brilhar para as pessoas. Mas onde que você vai fazer isso? Provavelmente fora da igreja. Dá para fazer aqui dentro também, né? Mas provavelmente onde está escuro. E quando as pessoas virem a luz de Cristo, quando elas virem o amor de Cristo, então elas vão conseguir enxergar as nossas boas obras. Eu fiquei pensando que muitas pessoas fazem boas obras. Se você for ver aí, né, as ONGs e uma série de lugares, tem muita gente que é até melhor do que muitos cristãos fazendo boas obras. Mas esse amor de Cristo em nós, isso faz a diferença. Quando a pessoa olha e fala: tá, mas qual que é o retorno? Qual que é a diferença? Por que você está fazendo isso por mim? Qual o seu interesse? E ela não encontra essa resposta, ela consegue perceber que Deus está agindo através da sua vida. Agora, muitas vezes, as pessoas não enxergam isso, porque o nosso interesse, às vezes, é pessoal. A gente quer cumprir uma tabela. A gente quer fazer religiosamente, pela força. E não é por aí que as coisas acontecem. Eu fiquei pensando, durante esse tempo, que muitos cristãos, eles vivem a fé pela fé. Só creem.
Ah, você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Creio. Crê que Jesus vai voltar? Creio. Mas isso não gera ação nenhuma. A fé sem as obras, ela é morta. E para a gente conseguir dar gosto no mundo, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que botar em ação. Muitos de nós temos mentes iluminadas pela palavra de Deus, mas as mãos estão vazias das obras de Deus. Muitos de nós temos um potencial incrível, mas o saleiro está dentro do sal, está preso lá. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos entrar em contato com o mundo. Ah, Bolivar, mas isso é desgastante. Eu acho que sim. Quando você coloca o sal na comida, ele se dissolve na comida muitas vezes, né? Quase sempre, né? Se der certo, ele faz isso, né? Então, na nossa vida também, nós temos que gastar a nossa vida para outras pessoas. Outros cristãos, eles fazem boas obras, mas eles não têm um relacionamento com Deus. O que acontece quando a gente vive dessa maneira é assim: por que você está fazendo as suas boas obras? Eu devo ter vivido uns 15 anos da minha vida cristã assim. Eu estou fazendo boas obras porque é minha obrigação. Eu estou fazendo minhas boas obras porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou estar em dívida com Deus. Mas por que eu faço hoje as boas obras? Eu faço hoje por gratidão. Porque Jesus me salvou e eu tenho prazer nisso. Então não pesa mais. Houve uma época que pesava muito. Eu pensava, nossa, de novo, cara, outra vez. Vou ter que fazer isso de novo. Vou ter que ir na igreja outra vez. Ajudar outro irmão outra vez. Mas, ultimamente, eu percebo assim que a gratidão ela tem sido combustível. Eu percebo que eu fui salvo, que eu fui amado, que eu fui cuidado, que eu tenho toda essa segurança na minha vida de salvação, e isso me motiva. Mas como que a gente faz para alcançar isso, né? Essa expectativa de Jesus? A primeira coisa é você se apegar a Jesus. Eu não sei se você já percebeu, mas não dá para brilhar sozinho. A gente não tem luz própria. A gente é mais parecido com a lua do que com o sol. O brilho do cristão, ele não vem dele. O brilho vem de Jesus. Às vezes a gente quer iluminar o mundo fazendo força, né? Quer que saia luz do corpo da gente, mas não sai. Né? Quer espremer. Às vezes, o cristão ele tem vontade de gritar, ele tem vontade de argumentar, ele tem vontade de... Mas às vezes falta luz. Então nós temos que permitir que a luz de Cristo brilhe em nós. A segunda coisa que nós temos que fazer é deixar a luz de Cristo brilhar. Por quê? Alguns cristãos, eles são como rios. Eles recebem e eles passam adiante. E por onde esse rio vai correndo, vai irrigando os parentes, os amigos, vai curando as cicatrizes, vai curando as mágoas, vai restaurando o relacionamento, criando novos relacionamentos. Outros cristãos parecem que são uma represa, né? Eles recebem do amor de Deus e eles seguram. Talvez por vergonha de compartilhar, talvez por alguma dificuldade emocional com alguém, a pessoa vai segurando. E ela não deixa o amor de Deus fluir. Então, gente, nós podemos ser candeias debaixo das nossas mesas de escritório, podemos ser candeias debaixo da cama, podemos ser candeias em locais escondidos, ou nós podemos deixar essa luz brilhar. Falar com mais liberdade, mais abertamente, tomar decisões de ajudar os outros propositalmente. Falar, tá bom, Deus, se o Senhor quer que eu ajude, eu vou ajudar. Né? Ó, Deus, eu não sei o que fazer, mas se o Senhor está falando o que fazer, eu vou fazer. Sentiu um peso no coração, um desejo de fazer alguma coisa boa? Faz. Deixa brilhar, né? E eu acredito que a terceira coisa é agir movido pelo amor. Isso é muito interessante, né? Quando um grupo de evangelismo vai para a rua, de vez em quando esse grupo encontra, por exemplo, um morador de rua numa situação muito terrível lá. O que move um grupo de jovens a abraçar essa pessoa após o evangelismo? Porque às vezes a situação está bem difícil. Você percebe que a pessoa está na rua, sei lá, dias e dias, né?
Você percebe que a pessoa se vomitou em algum momento lá e que ela está toda suja. O que move isso? Se eu me mover pelo amor que eu consigo produzir no meu coração, não vai dar certo. Eu não vou conseguir acolher. Porque o amor que eu consigo sentir pessoalmente, ele é um amor que ele precisa de uma resposta. Por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher chama amor eros. Então, quando eu expresso esse amor pela minha esposa, eu preciso de uma resposta. Se ela não responder para mim, vai esfriando. Amor entre amigos é a mesma coisa, né? A Bíblia chama de amor filéu. Então, se o meu amigo não me responde positivamente, aos poucos vai esfriando. A amizade vai ficando para trás, ela vira amizade de WhatsApp e depois você vai ver a pessoa está lá no fim da lista, né? Já faz tempo. Agora o amor ágape, ele funciona passando por você, né? Ele desce, ele passa por você e vai para o outro. Ele não tem uma expectativa de retorno. Tanto faz se o cara vai fazer alguma coisa por mim ou não. E essa figura do morador de rua, ela é interessante, porque realmente é alguém que não tem como te retribuir por nada. Ele não tem como te devolver. Ah, mas é só com o morador de rua assim? Não, pode ser com todas as pessoas. Você deixa o amor de Deus passar através da sua vida. Quando a pessoa percebe o amor incondicional, aí começa uma grande transformação, né? Eu, pelo menos, quando percebi que o amor de Deus por mim era incondicional, foi aí que eu falei, eu tenho que viver para Ele todos os dias da minha vida. Se Ele teve esse amor, a ponto de se dar na cruz gratuitamente por mim, né? Então eu quero viver para sempre para Ele. Então, que a gente consiga transferir isso também para as outras pessoas. Eu gostaria de orar por nós, pedindo a bênção de Deus para que a gente alcançasse essas bênçãos. Senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo, Pai. E de verdade, Deus, a gente não quer, nessa manhã, sentir culpa por conta disso. Às vezes a gente está guardadinho no nosso saleiro, às vezes a gente está quietinho no canto da cozinha espiritual, às vezes a gente está represando a Tua luz dentro de nós de alguma forma, contendo. Mas, Deus, que bom que é nessa manhã que a gente está ouvindo essa mensagem e que dá tempo de mudar, Senhor, essas coisas. Ajuda-nos a deixarmos qualquer peso, qualquer culpa, qualquer ansiedade, qualquer sentimento ruim de lado e decidir pela ação, Pai. Que a culpa seja só uma lembrancinha e que a ação seja a nossa vida, Deus. Ajuda-nos, Deus, a abençoarmos essas pessoas que o Senhor fez a gente lembrar durante o culto. É óbvio, Pai, que o Senhor tem falado com a gente. É óbvio que o Senhor tem falado repetidamente com a gente. Ajuda-nos a tomar uma decisão e a fazer aquilo que agrada o Teu coração, abençoar a vida das pessoas e sentir, Deus, que nós estamos cumprindo o nosso papel de sal e luz nesse mundo. Obrigado, porque o Senhor nos deu essa responsabilidade tão agradável, porque o Senhor nos deu essa possibilidade de mudarmos o mundo através da nossa vida em Ti. É o que eu te agradeço, Senhor, sabendo que essa também é a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Alessandra, mais alguma coisa? Não? Então eu vou deixar a bênção do Senhor e encerramos o culto, é isso? Então tá bom, queridos. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja iluminada e abençoada em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está encerrado, podemos conversar. Fiquem à vontade, tá?